Ele disse ter matado mais de 100 pessoas e o Brasil repetiu esse número por décadas, mas o que foi provado em tribunal é muito diferente do que virou manchete. Então, quem foi, de fato, Pedrinho Matador? Um criminoso real ou um personagem construído para gerar medo, fama e poder? Antes de existir o nome Pedrinho Matador, existia Pedro Rodrigues Filho. Ele nasceu em 1954, no interior de Minas Gerais, em um contexto familiar que mais tarde seria descrito como violento. Segundo registros e relatos consistentes, sua mãe, Henriquieta Galvão, morreu baleada. O principal acusado foi o próprio marido, pai de Pedro, que acabou preso pelo crime. Esse evento não explica o que Pedro se tornaria, mas estabelece um ponto de partida concreto. A violência não entra na história como exceção, ela já estava presente. Ainda na adolescência, Pedro inicia sua trajetória criminal, envolve-se em delitos, agressões e conflitos violentos recorrentes. Não há aí qualquer construção de mito, código moral ou personagem público. Há apenas violência como forma de resposta a conflitos imediatos. A partir desse momento, a violência deixa de ser episódica, ela se repete. Pedro passa a se envolver em confrontos armados, vinganças pessoais e outras ações violentas. Em pouco tempo, ele entra no sistema prisional, não como alguém à margem da lei, mas como um criminoso já reincidente. É importante fazer uma distinção desde já. O que existe nesse período são crimes reais, investigados, julgados e condenados. Não existe ainda o personagem folclórico, não existe o número inflado, não existe o justiceiro. Existe um homem que recorre à violência e que continua recorrendo a ela. O apelido Pedrinho Matador não nasce nos autos de um processo, ele nasce depois, quando a violência começa a ser narrada, primeiro em relatos pessoais, depois em entrevistas e, por fim, como identidade pública. Nesse estágio inicial, não há heroísmo nem lógica moral organizada. Há um padrão simples, conflitos resolvidos com morte. E isso é fundamental para entender o que virá depois, porque o mito que o Brasil conheceria mais tarde não surge do nada. Ele se apoia em algo real, crimes comprovados e cresce a partir daí. Antes de discutir quantos ele disse ter matado, é preciso fixar um ponto inegociável. Pedro Rodrigues Filho já era um assassino antes de virar personagem, e nada do que virá depois pode ser entendido sem essa base. Em algum ponto, a violência deixou de ser um meio e passou a ser identidade. Pedro Rodrigues Filho não apenas matava, ele falava sobre matar e falava com naturalidade, não como alguém que tenta esconder crimes, mas como alguém que começa a perceber que o efeito que essas histórias produzem, medo, atenção e reputação. Aí eu fui, matei o prefeito na porta da casa dele com 2 tiros de espingarda, 28, tim, pum, 2 cartuchos. Dentro e fora do sistema prisional, seu nome passa a circular acompanhado de relatos cada vez mais impactantes. Alguns desses homicídios resultaram em processos e condenações formais. Outros nunca passaram do campo da confissão. Essa distinção, porém, começa a se perder à medida que as histórias são repetidas. É aqui que ocorre uma virada silenciosa. Pedro entende que matar gera poder imediato, mas entende algo ainda mais importante: contar que matou gera um poder maior e mais duradouro. As narrativas ganham forma. Ele passa a descrever suas vítimas como criminosos, estupradores, pessoas que mereciam morrer. Essa linguagem não surge por acaso, ela cria um enquadramento moral simples, facilmente assimilável pelo público e pela imprensa. Não se trata de comprovação judicial, trata-se de discurso. Aos poucos, o apelido Pedrinho Matador deixa de ser apenas uma referência a crimes cometidos, ele passa a funcionar como marca, um nome que carrega ameaça, respeito e uma lógica própria. É importante notar o que não acontece aqui.
Não há qualquer validação legal desse código moral, não há reconhecimento institucional de justiça. O que existe é um homem narrando a própria violência de forma conveniente, encontrando audiência para isso. Quanto mais as histórias circulam, menos importa separar fato de versão. Cada novo relato se soma ao anterior, criando a sensação de um número crescente, quase abstrato. O assassino real começa a dar lugar a algo maior, uma figura. Nesse ponto, a violência já não serve apenas para eliminar o inimigo, ela serve para sustentar uma imagem. E uma vez que essa imagem se estabelece, ela passa a se autoalimentar. O personagem exige novas histórias, o silêncio deixa de ser opção, a narrativa precisa continuar. E é assim que a transição acontece. Pedro Rodrigues Filho não acorda um dia decidido a virar lenda, mas percebe cedo que a lenda lhe dá algo que a prisão nunca tirou, controle simbólico. E a partir daí, matar deixa de ser apenas um ato e passa a ser linguagem. O número que transformou Pedrinho Matador em lenda não nasceu em um tribunal, ele nasceu em entrevistas. Ao longo dos anos, Pedro Rodrigues Filho passou a afirmar que havia matado dezenas, depois mais de 70, depois mais de 100 pessoas. Essas declarações eram feitas sem documentação, sem processos correspondentes e sem qualquer auditoria independente. Ainda assim, foram repetidas como se fossem dados consolidados. Aqui existe uma distinção fundamental e frequentemente ignorada. Uma confissão pública não equivale a uma condenação judicial. Dizer que matou não é o mesmo que provar que matou, e repetir um número não o torna verdade. Nos registros oficiais da justiça, o que aparece é muito diferente da lenda. Pedro foi condenado por cerca de 11 a 12 homicídios. Esses são os crimes que passaram por investigação, processo e sentença. O restante pertence ao campo das alegações. Isso não significa que todas as outras mortes não tenham ocorrido. Significa apenas que não foram comprovadas. E essa diferença importa. Ao longo dos anos, esse número não circulou por acaso. Ele se consolidou principalmente em programas policiais, entrevistas televisivas e perfis sensacionalistas, quase sempre apresentando como fato consumado. Raramente se dizia quantos homicídios haviam sido efetivamente julgados e condenados. Quase nunca se explicava a diferença entre confissão e prova. O mecanismo foi simples e eficaz. Pedro afirma, a TV reproduzia, outros veículos replicavam, o público internalizava. Em nenhum desses momentos o número foi tratado como hipótese a ser verificada. Ele foi tratado como dado, porque, à medida que a imprensa passou a tratar as declarações de Pedro como fatos, o número deixou de ser apenas uma fala individual, tornou-se um dado fixo na memória pública do caso. Em pouco tempo, a pergunta deixa de ser "isso é verdade?" e passa a ser "quantos ele matou?". Esse processo cria uma distorção perigosa. A violência real, já grave o suficiente, é amplificada por números que ninguém consegue sustentar. O mito cresce não porque foi provado, mas porque foi conveniente. Conveniente para manchetes, para narrativas simplificadas e para o próprio Pedro. Cada nova repetição reforçava sua imagem, cada citação ampliava o alcance do personagem. O número inflado não era um detalhe relevante, era o núcleo da lenda. E o mais incômodo é que quase ninguém parou para perguntar: por que acreditar cegamente em alguém que construiu a própria fama em torno da violência? O tribunal julgou crimes, a mídia multiplicou versões. Entre esses dois mundos, nasceu o Pedrinho Matador que o Brasil acredita conhecer. Mas o que foi provado continua sendo apenas uma parte, e não a que virou manchete. Entre todas as histórias atribuídas a Pedrinho Matador, existe uma que se destaca pelo impacto e pela repetição. A versão mais conhecida diz que Pedro Rodrigues Filho matou o próprio pai dentro da prisão, como vingança pela morte da mãe.
e que teria mordido o coração do pai após o assassinato. Essa narrativa circulou por décadas, foi reproduzida em reportagens, documentários e entrevistas e se tornou um dos pilares centrais da lenda. O problema é simples: essa história não se sustenta nos registros confiáveis. O que os dados indicam é que o pai de Pedro morreu enquanto estava preso por causas naturais ou relacionadas à doença. Não há sentença judicial, laudo conclusivo ou processo criminal que confirme o assassinato descrito na versão popular. O episódio mais chocante da trajetória de Pedrinho Matador não foi comprovado, ele foi narrado, e narrado repetidamente. Esse ponto é decisivo porque revela com clareza o funcionamento do mito. Uma história extrema, emocionalmente poderosa, passa a definir o personagem mesmo sem lastro factual. Quanto mais absurda, mais memorável, mais replicada. A morte do pai, tal como ficou conhecida, funciona como símbolo máximo de quem Pedrinho dizia ser: alguém movido por vingança, sem limites, disposto a cruzar qualquer fronteira. Exatamente o tipo de imagem que sustenta medo, respeito e notoriedade. Mas quando essa história cai, algo maior aparece. Se a narrativa mais chocante não aconteceu, a pergunta deixa de ser o que ele fez e passa a ser por que ele disse que fez. Aqui, o padrão se repete. Um fato real, a morte da mãe e a prisão do pai, serve de base. A partir daí, a história é ampliada, dramatizada e transformada em identidade. O personagem cresce sobre um núcleo verdadeiro, mas se alimenta de exagero. Isso não absolve Pedro Rodrigues Filho. Ele matou, foi condenado, mas expõe algo mais desconfortável. Parte do que tornou Pedrinho Matador famoso não foi crime comprovado, foi narrativa aceita sem verificação. Nesse ponto, o vídeo deixa de ser apenas sobre um assassino, passa a ser sobre como uma mentira, quando repetida o suficiente, se transforma em verdade social. E esse mecanismo não depende apenas de quem mente, depende de quem escuta e de quem repete. Nenhum mito se sustenta sozinho. Para que o personagem Pedrinho Matador se consolidasse, foi necessário uma engrenagem maior, formada pela mídia. As entrevistas foram decisivas nesse processo. Pedro Rodrigues Filho era direto, articulado e consciente do efeito que suas palavras causavam. Falava sobre matar com naturalidade, descrevia crimes com frieza e reforçava a própria imagem de justiceiro. E a atenção veio. Veículos de comunicação passaram a tratá-lo como figura excepcional. O foco raramente estava nos processos, nas vítimas ou nos limites do que era comprovado. O foco estava na história mais impactante, no número mais alto, na frase mais chocante. Cada entrevista a ajudava a consolidar o personagem, não o criminoso real, mas a lenda. Nesse ponto, a distinção entre a informação e entretenimento começa a se dissolver. O público não consumia apenas fatos, consumia um arquetipo, o do homem que mata outros criminosos, que desafia o sistema, que parece operar segundo um código próprio, uma narrativa simples, quase confortável, porque organiza o caos da violência em categorias fáceis de entender. Mas essa simplificação tem um custo. Ao aceitar o personagem sem questionar os dados, a sociedade deixa de discutir o essencial: quem morreu, por quê e sob quais circunstâncias reais. O mito desloca o olhar, as vítimas se tornam secundárias, o assassino vira protagonista, e quanto mais o personagem cresce, menos importa se aquilo que o sustenta é verdade. Aqui, é importante deixar claro, a imprensa não inventou Pedrinho Matador, mas ajudou a amplificá-lo ao repetir versões sem a mesma exigência de prova aplicada em outros contextos. O público, por sua vez, validou essa amplificação ao consumir, compartilhar e comentar essas histórias. O personagem só sobrevive porque encontra audiência, e Pedro soube explorar isso.
Ele entendia que cada entrevista reforçava sua imagem, cada repetição do número inflado consolidava seu lugar na memória coletiva. O mito se tornava maior do que o homem e, em certa medida, mais importante do que os crimes comprovados. Nesse estágio, a história já não pertence apenas a Pedro Rodrigues Filho, ela passa a ser uma construção coletiva, e quando a sociedade participa da criação de um personagem violento, ela também participa das consequências desse personagem existir. Pedro Rodrigues Filho deixou a prisão em 2018. Não foi sua primeira liberdade, mas foi a mais decisiva. Ele já havia sido preso em 1973, aos 18 anos, e permaneceu encarcerado até 2007, quando atingiu o tempo máximo de 30 anos previsto na legislação brasileira. Diferente da liberação anterior, em 2018, Pedro encontrou um cenário que não existia antes: acesso direto às pessoas, sem mediação institucional. A mídia tradicional já havia ajudado a construir o mito. Agora, ele poderia sustentá-lo por conta própria. Foi nesse momento que ele abriu um canal no YouTube, criando um meio próprio de comunicação. Mas o personagem seguia intacto. Nesse ponto, o padrão fica claro. Matar havia dado poder no passado. Dizer que matou continuava dando poder no presente. Exagerar sustentava a identidade. A fama já não vinha do sistema de justiça, mas da atenção pública. O mito sobrevivia porque era consumido, curtido, comentado e compartilhado. Pedro Rodrigues Filho não tentava desmontar a própria lenda, ele a administrava. Até que em fevereiro de 2023, Pedro foi assassinado a tiros em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Não houve discurso final, não houve explicação, não houve mito capaz de protegê-lo. O homem que construiu a imagem de executor morreu como mais uma vítima da violência que sempre disse dominar. A morte de Pedro Rodrigues Filho não confirma a lenda, ela a expõe. Quando se retornam aos dados verificáveis, o contraste é inevitável. Crimes reais, graves e inegáveis, mas em números muito menores do que repetido por décadas. O Pedrinho matador de mais de 100 vítimas não existe nos autos, existe na repetição, na conveniência narrativa e na ausência de questionamento. E esse é o ponto mais desconfortável do caso. Pedrinho Matador não é apenas um assassino que virou famoso, é um exemplo de como uma mentira, quando repetida por tempo suficiente, pode se transformar em verdade social.